Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, e agradecer pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande. Eu acho que é um tema um pouco, às vezes, que as pessoas acham, ou umas pessoas acham bem fácil, porque diz assim, o judaísmo é monoteísta, e outras pessoas, quem pesquisa a evolução das religiões, acha complexo, né? Vou falar sobre, como já foi dito, né, a compreensão sobre Deus no Antigo e no Novo Testamento. Então, primeiro, eu vou tratar assim de uma terminologia para a gente se entender bem. Judeus, hebreus e israelitas não são sinônimos. Como é que é isso? Essas são formas de nomear pessoas ao longo da história. Então, vou citar um exemplo aqui do Brasil. Nós nos chamamos de brasileiros e nosso idioma nós chamamos que é português do Brasil. Na época do Brasil colônia, assim que os portugueses chegaram, era comum chamar quem estava no Brasil de português, mesmo quem tinha nascido aqui. Então, quem veio daquelas famílias de colonos, né, nascia aqui nessas terras, e era normal chamá-los de portugueses. Ninguém se incomodava. Aliás, se não chamasse de português, eles se sentiriam ofendidos, né? Essas pessoas se sentiriam ofendidas. Então, aqui, da mesma forma, depende muito da época em que eu me refiro. Os hebreus, eles são chamados assim antes da entrada na Terra Prometida. E tem uma razão especial para isso. Essa palavra hebreus vem de Eber, o Eber, que quer dizer atravessar. Eles eram seminômades. Desde que Abraão saiu de sua terra, que era a Caldeia, lá na Mesopotâmia, região da Mesopotâmia, aí então eles passaram a peregrinar sem ter lugar fixo para ficar. Então, era normal que se chamassem hebreus, né? Então, veja, o Abraão e a família de Abraão são caldeus, e quando Abraão quer uma esposa para o filho, Isaac, manda buscar lá na Caldeia. Então, ele se entende como caldeu. Tempos depois, eles já não se entendem, obviamente, como caldeus. Como eles não são cananeus, Canaã é o primeiro nome lá da Terra Prometida, né? Então, como eles não se entendem como caldeus, porque eles, inclusive, não moram lá, vão para o Egito, saem de lá, vão para o deserto, então, eles são mesmo seminômades. Então, não tem uma terra específica para dizer de onde são. Então, eles são hebreus. Eles se denominam hebreus, né? Aqueles que estão nas suas andanças. E isso vai marcar muito a cultura de Israel, esse sentido de não permanência, de que nós não estamos numa cidade permanente, que nós estamos a caminho, que nós estamos avançando, que hora a gente dá aquela parada longa, né, no deserto, e falta não sair de lá, e coisa e tal. Então, eles são assim. As pessoas, aquelas culturas que tiveram que lidar com essas tribos, os chamava de apiru, que é a mesma raiz, só que apiru tem uma conotação pejorativa. Então, aqueles ciganos, no sentido pejorativo de alguém chamar alguém de cigano, né? Eles que andam perambulando por aí, não tem lugar fixo. E que eram suspeitos de fazer coisas erradas. Então, mas eles se entendem como hebreus, aqueles que estão nas suas andanças. Quando eles conseguiram ficar sedentários, quando eles moraram na Terra Prometida, quando eles
conseguiram entrar ali e tomar posse daquela terra. Então, eles passaram a se chamar de israelitas, simplesmente. Não era mais comum. Aqui e lá alguém chamava de hebreu, mas só quando queria enfatizar esse caráter de jornada, de transitoriedade, de estar nas suas andanças. Né? Paulo, quando ele está falando de si mesmo, lá na carta aos Filipenses, ele diz, hebreu, filho de hebreus. Né? Então, por que ele não falou judeu? Porque ele quis frisar aquela raiz, né, de eu sou um peregrino. E Paulo não tinha mais onde morar, ele saía evangelizando, estava indo para todo lugar. Mas, bem, eu não vou falar de Paulo. Olha, que eu começar a falar de Paulo e de povo, e aí a palestra virou uma palestra sobre Paulo, e não é esse o objetivo. Né? Então, Jonas também, quando ele está fugindo, ele se diz hebreu. Mas a pessoa só dizia agora hebreu quando queria remontar aquelas raízes das andanças e falar que aqui nós não temos um lugar permanente nessa vida, nós estamos a caminho. Né? Então, geralmente se chamavam de israelitas. Todas as 12 tribos se chamavam de israelitas, enfatizando que eram descendentes daquele patriarca Jacó, que também se chamava Israel. Então, no século VIII, um povo da Mesopotâmia, a Assíria, dominou toda a parte norte da terra de Israel. Então, a Assíria conseguiu dominar 10 tribos. Né? Então, sobrou a parte sul, a única que não foi dominada foram essas tribos do sul, que era praticamente a tribo de Judá, que era bem grande, e a tribo de Benjamim, da qual fazia parte Paulo. Então, essas duas tribos sobreviveram. E grande parte da tribo de Levi, os levitas, também conseguiram sobreviver, porque, devido ao templo de Jerusalém ficar nessa parte sul, então tinha muitos sacerdotes. Né? Sacerdotes são da tribo de Levi. Então, se nós formos pensar, das 12 tribos, sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim, e parte, né, das pessoas que compunham aquela tribo de Levi. Será que não sobrou mais ninguém das outras tribos? Sobrou, mas uma ou outra pessoa que migrou, né, do norte para o sul, já vivia no sul, né, e aí migrou, e por isso se salvou lá naquela parte norte. Então, como 10 tribos desapareceram após a Síria, né, invadir aquele lugar, então 10 tribos desapareceram, então não havia como se chamar de Israel, porque não eram mais as 12 tribos. Então, como a maior tribo deu nome ao reino, né, a tribo de Judá, deu nome, que era maior, deu nome ao reino de Judá. E esse reino durou, né, até o ano 587, né, 86, 87, quando começou o exílio da Babilônia. Então, aí já foi a Babilônia que veio destruir o templo e levou-os para o exílio, né? Levou a elite para o exílio, deixou só alguns agricultores. E isso durou até 538, quando os persas derrotaram os babilônios. Então, essa terminologia judeu vem exatamente dessa tribo de Judá, ou seja, são aquelas pessoas do reino de Judá, sejam da tribo de Benjamim, sejam da tribo de Levi e sejam da tribo de Judá. Então, quer dizer, como a tribo de Judá era muito grande, ela acabou se tornando um reino, né, para simplificar a história, para a gente poder entender essa noção de Deus. Então, ela acabou se tornando um reino e que durou, né, algum tempo, porque de 722 ela foi salva, não foi destruída pela Síria,
e durou até 587 como reino de Judá, simplesmente sem mais as 10 tribos do norte. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente diz a religião dos judeus, essa fase da história, há uma evolução na compreensão de Deus. Todas as religiões, elas evoluem, né? É importante isso para o diálogo interreligioso, porque, às vezes, por exemplo, eu posso achar que todas as igrejas protestantes têm as mesmas compreensões de Lutero, lá da época de Lutero, como se ninguém tivesse mais nada para dizer, nem mais nada para pensar, como se a religião tivesse parado no tempo e fosse igual aquilo ali. Não é? Então, às vezes, as pessoas também dizem assim, mas vocês, católicos, pensam isso assim, assim, sobre o inferno. Eu disse, olha, não tem oficialmente nada que diga isso. Como não tem, não, antes, né, se pensava assim, mas a gente evolui, tudo evolui, né? A compreensão de Deus evolui, as religiões evoluem. Claro que algumas pessoas na religião continuam atrasadas e gostam de estar lá no passado, puxando coisas antigas que não tem mais sentido. Mas isso não é o oficial, né? O oficial é outra coisa. No caso do católico, é fácil saber o que é oficial. Olhe para o Papa. O católico é aquilo que é o Papa, né? Porque o católico tem que obedecer ao Papa, ou gostando ou não gostando. Tá certo? Então, se o Papa é assim, o católico é assim que ele age, ele tem que obedecer. Pois bem, então, essa terminologia, quando eu digo religião dos judeus, não entenda lá na época das tribos, em 12 séculos antes de Cristo. Eu estou falando de 5, 6 séculos, né? 4 séculos antes de Cristo. Eu não estou falando de 12 séculos antes de Cristo. Tá? Então, eu tenho também a religião dos israelitas, na época da realeza, né? Que o rei ele tinha um papel fundamental na religião, era uma religião institucionalizada, era a religião nacional, a religião do Estado, uma teocracia e tal. Não é a mesma coisa da religião dos hebreus, quando eles eram tribos independentes, e às vezes aquelas tribos pensavam diferentes sobre Deus, e até na hora da entrada da terra, o livro de Josué diz que Josué teve que juntar todas as tribos e perguntar, nós todos juntos, nós vamos servir qual Deus? Porque parece que cada um quer servir um Deus diferente. Eu vou dizer, eu e minha família, todo o meu clã, nós vamos servir o Deus que nos tirou do Egito. Agora eu quero saber de vocês, porque a gente tem que se entender, porque cada um está dizendo, tem gente dizendo que foi o bezerro, né? O bezerro de ouro que o Boiapis, né? A divindade do Egito, o Boiapis representado num bezerro de ouro, é que nos tirou do Egito. Afinal de contas, a gente tem que se resolver agora. Quem é que a gente vai servir? Então, não, nós vamos servir mesmo. É o Deus dos patriarcas, é o Deus da aliança. Então, tá certo. Então, eles não tinham essa compreensão unitária sobre Deus. Então, houve uma evolução. E o que é melhor é que o contato com outras culturas foi muito doloroso, porque exilou, tirou da terra, né? Sem querer. Uma coisa é você sair do seu país por questões familiares, que você constitui uma família em outro lugar, por questões de emprego, por N motivos que a decisão tudo. Outra coisa é você ser obrigado a sair da sua terra natal sem você querer e não poder voltar a ela, né? E não ser cidadão na outra terra. Não ser cidadão, não. Isso é terrível, que é a questão dos refugiados, né? Então, nós precisamos entender isso. Então, o que é básico em todas essas fases em que eles vão compreendendo Deus? O que é básico? É a aliança. A aliança está presente em todas essas fases.
E o nome aliança, em hebraico, é berit. Hoje em dia se chama brit, né? No hebraico moderno, mas no hebraico bíblico é berit. E por que que eu coloquei isso aqui? Para mostrar que sei hebraico? Não, é porque esse nome que nós traduzimos por aliança, ele não tem correspondência nas línguas modernas, principalmente nas línguas ocidentais. Porque quando eu dizia berit, né, eu podia estar falando, ia depender do contexto, eu podia estar falando de um casamento, convidando uma pessoa para um casamento, ou então falando que alguém realizou um casamento, ou eu poderia estar falando de que eu vendi o meu terreno, meu pedaço de chão para alguém, fiz um contrato de compra e venda, cedi ou arrendei, né? Cedi meu terreno para alguém morar e me pagar com o produto da terra. Poderia estar falando de um acordo, de um pacto, né? Eu escrevi pacto, mas é um pacto. Podia estar falando aí de um pacto, em que a gente entrou num acordo sobre determinado ponto. Né? Então, tudo isso era berit. Então, ia depender do contexto em que a palavra aparecia. Então, a pessoa tinha que ouvir a palavra. Às vezes, eu não sei alemão, não, mas eu sei pelo menos isso que a gente até, quando estuda grego, de vez em quando o professor fala sobre o alemão, porque tem os casos, né? Nominativo, acusativo, dativo, certo? E aí ele diz, isso aqui só dá certo na língua moderna, em alemão. Então, é só isso que eu sei. Então, às vezes, em alemão, a gente tem que ler a frase inteira, pelo menos foi o que me disseram, para poder entender do que se trata. Né? Então, você vê que a pessoa de língua espanhola, ela reclama do português porque ela vê o ponto de interrogação só no final da frase. Ela fica, como é que eu vou saber que é uma pergunta? Se não tem, porque o espanhol, ele já coloca a interrogação antes de começar a frase, ou a exclamação. E ele já vai dando o tom de interrogar ou de exclamar quando ele começa a falar a frase. E ele reclama que o português coloca só no final, só a última palavra é que é uma pergunta, o resto tudo foi uma afirmação, né? Então, mas veja, são coisas dos idiomas. E Berit era assim, você tinha que ouvir várias frases, ouvir quase a história toda para saber do que se tratava, porque era algo que significava muita coisa. Então, eles tinham um relacionamento com Deus, que isso foi comum em todas as fases, que era o relacionamento de que Deus tinha feito um berite com eles. Então, mas aí, o que era esse berite? Era algo que era parecido com casamento? Ou era algo que era parecido com um contrato de você faz isso, eu te dou isso e você me paga com isso? Né? Então, eu te dou o meu terreno, você me paga com a produção. O que era esse berite de Deus com o povo de Israel? Né? É aí que isso vai mudar e depende muito da compreensão de Deus para poder entender esse berite, isso que a gente chama de aliança. Então, nesse berite, tinha 3 promessas de Deus através das pessoas que eram, como se diz em hebraico e também no catolicismo e no protestantismo, ungidas, pessoas que tinham a inspiração. Então, as pessoas que Deus decidia inspirar e dizer para as outras qual era a vontade de Deus. Então, essa pessoa que era inspirada sobre essa aliança, primeiro foi Abraão, que teve essa experiência de inspiração e deixou para o seu descendente, dizendo que Deus tinha feito berite com ele e com seus descendentes. Depois foi Moisés, né? Na hora que eles se tornaram escravos, Moisés, Deus disse também para o povo através de Moisés, que foi inspirado para isso, já disse algo mais sobre esse berite.
Para Abraão só diz assim, olha, sai daqui, vai para a terra que eu te mostrar, que lá eu farei de ti uma grande nação, te darei uma descendência grande e tal. Mas isso, Abraão não sabia como era, ele vivia da fé. Né? A carta aos Hebreus vai dizer que Abraão, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, Abraão vivia da fé, ele nunca viu essas promessas se cumprirem, ele morreu e não viu. Já para Moisés, já ficou bem claro, né? Eles têm, Deus se compromete a dar-lhes uma terra. Então, a terra, ali no final deveria ser fechar o parênteses, a terra não é simplesmente vou brigar por causa da terra, essa terra tem que ser minha, não sei o que Deus me deu. Não era bem isso. Né? Era da estabilidade. Estabilidade é o que o nômade mais quer. O nômade que não é nômade porque decidiu ser nômade, mas porque é obrigado a ser nômade, porque em todo lugar que ele chega, ele é expulso. Não é? Então, veja aí os refugiados, eles querem um lugar para ficar. Não é? Ele quer algo, um lugar onde ele possa ter estabilidade e viver ali naquele lugar e ter condições dignas de viver, ter direitos, né? Ter um trabalho. Poder parar em algum lugar, ser acolhido em algum lugar, é uma questão psicológica, existencial. Não é? A pessoa que não tem onde ficar, não pode ficar no seu próprio lugar natal e não tem outro lugar, todo lugar que chega é expulso, tudo que ela quer é a terra. É um lugar, não é para possuir, nem questão de poder e nada, ela só quer um lugar para ficar. Não é? Quando a gente quer dizer que uma pessoa não tem nada, aqui no Brasil a gente fala não tem onde cair morto, quer dizer, é aquilo que Abraão não tinha. Abraão não tinha onde sepultar a esposa, Sara. Né? E ele teve que propor uma reunião com os donos do lugar para que cedessem a um preço caríssimo, porque ele não cedia nem vendendo a terra, as pessoas não vendiam naquela época. Então, a um preço caríssimo, a gruta de Macpela para sepultar Sara. Ele não tinha onde sepultar a própria esposa. Então, é uma pessoa que não tinha nenhuma condição estável. Né? Então, essa aí foi uma coisa que já se compreendia Deus, né, como alguém que nos dará uma terra. Né? E a carta aos Hebreus vai dizer que essa promessa, não é, da terra era uma promessa verdadeira, só que eles não entenderam na época. Eles pensam que é a terra de Israel, e é uma realidade espiritual, é um novo mundo, né? que ele não sabe direito como chamar, e chama de cidade celeste. É um mundo renovado, transformado, diferente de tudo que a gente vive. Então, você vê que essa coisa de Deus dizer uma coisa e a gente compreender outra é a coisa mais comum que tem. Vamos ver o exemplo de São Francisco. Deus inspira São Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí São Francisco vê aquela capelinha, não é? Com as paredes tudo derrubadas, só metade das paredes. Então, São Francisco chama os amigos e disse, vamos reconstruir, porque eu estou sentindo no meu coração a inspiração que eu tenho que restaurar a igreja. Terminou, a capelinha ficou linda, colocaram as paredes de pé, colocaram o telhado e tudo. E aí, quando terminou, ele sentiu aquela voz de Jesus dizendo, tá linda, mas eu estava falando da igreja, pessoas, papas, bispos, pessoas, todo mundo que está aí apegado a dinheiro, estava falando era disso. Né? Então, você vê, é uma coisa que acontece. Então,
a mensagem vem, mas dependendo da minha mentalidade, eu demoro tempo para compreender tudo aquilo que está em jogo. E quando eles entraram na Terra, aí então é a época de ter rei. Com alguns séculos, eles passaram a pedir um rei e ter um rei, um governo centralizado. E aí surgiu o Saul, que quase não conseguiu reinar, foi morto logo em batalha, e veio Davi, que foi realmente quem conseguiu instaurar um reino. E para que servia o rei? O rei servia para garantir o monoteísmo e a proteção das pessoas. O rei, ele era, antes de tudo, um chefe de guerra, um chefe de exército, né? Ele garantia que ninguém ia tirar aquela estabilidade, que qualquer povo que viesse querer aquela terra, porque nós estávamos num momento da história da humanidade em que todas as etnias brigavam por um pedaço de chão, porque ninguém sabia que mais à frente havia outro pedaço de chão, né? Então, há 500 anos atrás, quando disseram a gente vai navegar aqui, né? Disseram, mas é louco, depois daí não tem mais nada, né? Então, como hoje algumas pessoas também dizem, tão maluco, não existe vida em outro planeta. É a mesma coisa, não existe as Américas, né? Só existe até aqui, né? No final aqui da Europa acabou o mundo. Então, aquelas etnias não sabiam que mais à frente elas poderiam migrar, que ia ter... Não, elas queriam aqueles lugares ali que eles achavam que o mundo era só aquilo ali. Então, o rei era um representante de Deus perante o povo e um representante do povo perante Deus, e então tinha que manter o monoteísmo, porque eles tinham conquistado a terra, e aí se misturaram, né, com seus vizinhos, e os vizinhos eram politeístas, adoravam muitos deuses, e eles passaram a adorar muitos deuses. Então, o monoteísmo quase que não sobrevive antes da monarquia. E a função do rei era garantir que o outro Deus não seria aceito nem adorado, né? E garantir proteção para o povo. Então, aí, por causa do monoteísmo, criaram o templo. E com o templo veio a institucionalização da religião. Se institucionalizou o culto, se escreveu regras de como que tem que ser o sacrifício, como é que tem que ser o sacerdócio e tal, não é? Mas tinha uma coisa boa dessa religião, era a sacralização do cotidiano, ou seja, o que eu faço no templo não é diferente do que eu faço no meu dia a dia, não é? Então, por exemplo, eu crio o gado miúdo, ovelhas e cabras. Quando eu vou no templo, o que eu levo? Aquilo que eu trabalho. Eu levo uma cabra, eu levo uma ovelha e tal, né? E se eu planto, eu sou um agricultor, o que eu faço? Eu levo os frutos. Então, aquilo que... E lá no templo eu recebo as bênçãos para que o meu trabalho dê certo, para que tudo vá bem na minha vida e tal. Tinha essa coisa boa, mas também tinha a teocracia, e o rei começou a dizer que Deus queria isso e mais aquilo outro que Deus não queria, não é? Então, ficou uma religião difícil. Então, chega o exílio da Babilônia, como eu falei, né? E aí é que houve uma grande crise religiosa e praticamente quase que a religião de Israel acabou, mas não podia acabar, né? Porque Jesus iria vir desse povo, então esse povo tinha que continuar monoteísta. Mas por que quase que a religião de Israel, o monoteísmo de Israel acabou? Porque eles foram levados para o exílio. Como foram levados para o exílio, eles perderam a terra, que foi a primeira das promessas. Depois, o rei, descendente de Davi, foi preso e estava lá no
porão do palácio do rei Nabucodonosor. Né? Quem mandava neles agora era um rei pagão, não era um representante do Deus dos patriarcas. E o templo foi totalmente destruído. Então, as três promessas ruíram. E era uma religião baseada na Berit, né? E esse Berit tinha, como era um pacto, como era um contrato, como era até mesmo um casamento, tem que ter as promessas de um e as promessas de outro. Então, qual era a promessa de Deus? Essas três coisas, era assim que eles entendiam. E a promessa do povo era adorar um só Deus. Aí o povo dizia, como é que Deus volta atrás naquilo que ele prometeu? Né? Mas o que ele prometeu foi uma coisa do âmbito espiritual, não foi nesse materialismo, né? A terra não é a terra de Israel, é outra realidade. O rei não é um rei político lá em Israel, é outro tipo, é a soberania da vontade de Deus que vem a nós a partir de Jesus Cristo, que é o soberano, né? E o templo não é um templo de pedra, né? É um templo que é o nosso coração, né? Como vai dizer Paulo muito bem isso, que o Espírito Santo habita em nós, né? Então, não é um templo lá de Jerusalém. Então, mas eles não entendiam isso assim. Eles estavam entendendo, como eu disse, as religiões vão se desenvolvendo, e eles estavam entendendo isso. Né? Então, foi uma coisa muito difícil a continuar o monoteísmo após esse exílio. Mas, devido aos profetas, principalmente Ezequiel, que tinha umas noções muito mais amplas de Deus, né? Que o monoteísmo continuou. E muitos profetas, não só Ezequiel, mas Ezequiel deu o pontapé inicial, então ele foi muito importante. Então, o monoteísmo, ele teve que se refazer sem aquelas três estruturas, né? Então, ficou, o que é importante? Estar na terra, né? Ter um templo, para alguns porque sempre nas religiões tem aqueles que são mais materialistas, né? Tanto que esses voltaram, quando puderam voltar, construíram o templo, né? De novo e tal. Mas, para a maioria não voltou para a terra de Israel quando pôde voltar. Porque para eles Deus se revela, Deus inspira, Deus se mostra, Deus diz à nossa consciência, né, o que é a vontade dele. Então, não é preciso ter um profeta, uma pessoa super inspirada por lá para me dizer o que é vontade de Deus. A minha consciência me fala o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus. Eu tenho aquele insight, não é, sobre o que é vontade de Deus ou não. Deus se revela, Deus diz o que quer, né? E aí eles passaram também de um momento que foi de um Deus, entre outros, ao Deus um. Que lá na terra de Israel, eles tinham a grande tentação de sair do monoteísmo para a idolatria. Porque todos aqueles povos ao redor, eles tinham muitos deuses. E então, os israelitas também tinham a tentação de servir outros deuses. Porque uma mente que não é assim muito desenvolvida para a dimensão espiritual, não é? Às vezes é bem desenvolvida para a ciência, para várias coisas, mas não é para a dimensão espiritual, sempre tem um materialismo, não é? E, às vezes, esse materialismo vem na pessoa simples, por exemplo, no católico simples, ou em qualquer religião, aquelas pessoas que querem os santos, ou os cristais, ou
ou os gnomos, ou as fadas, ou seja lá o que for, que compartimenta a vida. Então, no caso do catolicismo, o católico simples, culturalmente católico, mas não instruído, ele diz, casamento é com Santo Antônio. Então, se alguém quer casar, resolve com Santo Antônio. O problema é que eu estou endividada e não tenho como pagar, é Santa Edviges. Santa Edviges é a responsável pelas dívidas, né? Aí, negócios, já trata com outro. Eu não sei cozinhar, né? Então, quando eu vou para a cozinha, eu peço a São Benedito que me ajude. Então, as pessoas compartimentam a vida e entregam cada parte da vida para uma divindade cuidar. E aí fica difícil o monoteísmo, porque no monoteísmo é Deus para tudo. Né? Isso era uma coisa muito profunda na cabeça das pessoas há mais de 2.000 anos atrás. Né? Então, eles sempre tinham, eles diziam, tá, eu prometi que ia servir só o Deus dos patriarcas, Deus que nos tirou do Egito, mas eu estou com um problema no meu rebanho, né? Então eu tenho que rezar para Baal, que é o Deus da fecundidade. E assim era tudo que era resolvido. Então, eles pensavam que Baal existia, eles não poderiam adorar Baal, se adorasse era errado, né? Mas eles não tinham essa noção que Baal não existe. Baal existe, mas não posso adorar. Né? Então, os deuses da Babilônia existem, mas eu não devo adorá-los. Né? Agora, quando eles chegam na Babilônia, que eles estão sem nada, né? Foi doloroso, mas foi assim essencial para o monoteísmo, porque aí foi que deu aquele insight de que Deus é criador. Eles nunca tinham pensado nisso. Né? Eles só pensavam o Deus dos patriarcas, o Deus do Egito. Quando eles chegam lá, eles encontram os mitos babilônicos sobre a criação do mundo. E aí ele diz, bom, mas se houve criação, foi o nosso Deus. E aí vem os profetas para ajudar isso, não é? E os escritores do Gênesis, que são dessa época. Então, se Deus é criador, só existe um. Então, esse Deus, ele é um só, ele não é um entre os demais, ele é um só. E aí, se ele é um só, ele é Deus para todas as nações, ele não é só para Israel. E aí eles perguntam, mas então qual é a função de Israel? E são os profetas que vão dizer, a função de Israel, Deus chamou Israel para uma aliança para, através da aliança, através da gente, através de Israel, Deus chegar até o coração dos outros. E aí é que depois Paulo vai pegar isso e vai dizer, tem que evangelizar o mundo inteiro, tem que pôr em prática aquilo que já no exílio já acordaram e ninguém fez. Né? Então, eles chegam a essa conclusão, Deus é criador, se é criador, ele só é um. E se ele é um, ele não é só para Israel, ele é para todos. E se ele é para todos, então ele ama todas as nações, ele ama todas as pessoas, e ele inspira todas as pessoas, mesmo as pessoas sabendo ou não sabendo que é esse Deus de Abraão que inspira, mas é ele que inspira, e é aí que eles abriram para um verdadeiro monoteísmo. Eu já estou encerrando. Então, eles pensaram, vai vir alguém que vai nos ensinar todas as coisas. Os profetas começam a anunciar essa vinda de alguém. Eles não sabem direito quem é esse alguém, mas eles chamam esse alguém de Messias, que quer dizer ungido, quer dizer, as pessoas que são inspiradas, uma pessoa que é muito inspirada, é a pessoa mais inspirada que já houve, é aquela pessoa que tem, para a gente usar a linguagem de outro, uma conexão com o Criador, que é uma coisa impensável. Né? E como eles têm uma mentalidade muito concreta, eles não são de abstrações, eles já criam um nome para isso, Filho de Deus. Né? Então, o Filho de Deus é alguém que tem uma conexão extraordinária com o Criador, uma conexão que é impensável para nós. E esse alguém que tem essa conexão profunda, essa unção, essa inspiração, essa conexão com o Criador, ele vem aí, mas ninguém sabe quem é. Quem é ele? Como ele é? Né? Não ficou claro.
E aí vai vindo mais e mais evoluções da religião. Então, começa a aparecer várias teorias, não dos profetas, mas dos sábios, que falam sobre como é. Vão dizer, ele vai nascer ali. Vai dizer, ele vai ser assim. Um diz, ele vai ser um sacerdote. O outro diz, não, ele vai ser um grande mestre da doutrina. O outro vai diz, não, ele vai ser um rei político, semelhante a Davi. O outro diz, não, ele vai ser igual Moisés. E outro vai dizer, olha, ele vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa simples, que vai ser rejeitada, que vai ser uma pessoa muito sofrida. Você está maluco? Então, eles não se entendiam a respeito de quem seria esse Messias, né? Se a pessoa com essa conexão extraordinária com o Criador, mas sabia que ele viria, e cada um brigava pelas suas teorias, e ninguém chegava a um ponto comum, a não ser um, que esse alguém, esse Messias, né, que em grego dá Cristo, Messias é hebraico, grego é Cristo, o que todos estavam de acordo é que ele iria trazer o reino de Deus. Né? Agora, o que é esse reino de Deus é que ninguém está de acordo, porque o reino de Deus, para a maioria, é uma questão política. Esse alguém que viria aí, né, eles chamam o que há de vir, né, tem até um livro em espanhol, o que há de venir, né, que é para um livro sobre o Messias. Então, esse que vem aí, ele vem para começar um reino de Deus. E aí, a maioria dizia, é um império, um novo império. Então, quando chegou na época de Jesus, que Roma dominou sobre os povos conhecidos na época, então, ele disse, é agora que vai vir aquela pessoa que Deus vai mandar. Por quê? Porque para ser um império, tem que dominar todas as nações, dominar sobre todas as nações. E Roma domina sobre todas as nações. Nós temos um império aí, o Império Romano. Então, o que acontece? Esse alguém que vem, ele vai derrotar Roma e vai ter o Império de Israel no lugar do Império de Roma. Pronto, então isso aí encaixou. É isso mesmo. Esse alguém que vem vai começar um novo império. Né? E aí vem Jesus, e Jesus não corresponde a nenhuma dessas teorias. E é incrível. E Jesus vem falar sobre o reino de Deus. Só que o reino de Deus, que está na cabeça de Jesus, é uma realidade que acontece no coração do ser humano e não na política. Né? Então, o negócio fica confuso. Né? Então, aí nós já entramos para a questão do cristianismo, que vem desse judaísmo de Jesus e bebe nessa fonte do judaísmo, mas agora é cristianismo. Então, para Jesus, quando ele nos ensina o Pai Nosso, ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Com isso, ele quer dizer que Deus está numa realidade que nós não atingimos. Né? Venha a nós o vosso reino. Então, é um pai que é rei, ou seja, é um rei que é pai. Né? Então, eu admito que ele está além daquilo que a gente pode saber e experimentar sobre ele, mas ele é chamado de rei porque isso significa soberania, significa alguém que tem nas suas mãos a minha vida e a minha morte, a minha existência, a missão que eu tenho que realizar. Significa que a vontade de Deus deve ser soberana. E é por isso que ele pede que seja feita a tua vontade. Então, rei no sentido de que a vontade de Deus é o que há de melhor para o ser humano. Né? Agora, como esse pai não é um pai, digamos assim, burguês, que é um pai burguês, é do movimento
do movimento da burguesia, né? O movimento da modernidade, o iluminismo, o pós-iluminismo, não é um pai que passa a mão na cabeça do filho e tudo que o filho faz está bom porque eu te amo, meu filho, né? Você bebe, joga o carro em cima de alguém, aí você é preso e eu vou lá e lhe tiro, faço tudo para lhe tirar, para você não arcar com as consequências, porque eu amo você, meu filho. Não é esse tipo de pai, não é? É um pai que é o pai do filho pródigo. Quando Jesus fala sobre pai, a gente deve sempre lembrar da parábola do filho pródigo. É aquele pai que dá liberdade do filho se afastar, não é? E aí ele começa a atrair o filho de longe, mas ele é uma atração que vem daqui, né? E do coração. Não é porque ele vai lá, olha, você não vai embora, ou porque você tem que voltar para casa. Né? É um pai que nos seduz, que nos fascina, né? E aqui eu estou encerrando. Né? Então, esse reino dele, que é a vontade dele ser soberana, é algo que acontece no coração das pessoas, não é um reino político. Não é? E isso é que é a boa notícia. Essa que é a melhor notícia. Mas como as pessoas estavam presas na dimensão material da religião, não aceitaram. Nem mesmo nenhum dos discípulos, não é? Todos tiveram. Né? Quando o discípulo amado está no pé da cruz, ele está mais por uma questão afetiva do que por entender, né, o que está acontecendo. Todos eles disseram, a gente se enganou, não era o Messias, não era o Cristo, não era aquele que ia de vir. Não, Jesus não é, porque ele falou tudo diferente, ele tem poder, nós vimos o poder dele sobre os espíritos impuros, nós vimos o poder dele sobre os elementos da natureza, nós vimos o poder de Jesus sobre as enfermidades. Ele podia derrotar o Império Romano com um estalar de dedo, mas ele não quer, então ele não é aquele que devia, porque o que devia nos dá um império. Né? Então, eu queria terminar com essa mensagem, né, que a maioria dos bons cristãos, porque cristão tem demais no mundo, mas seguidores de Jesus são poucos, e os verdadeiros seguidores, né, sempre usam esse ensinamento de Jesus como sendo a coisa que mais define o que é ser seguidor de Jesus, ser cristão, é essa frase, né, que inclusive Chico Xavier dizia que se ele pudesse mandar em alguém alguma vez na vida, esse era um mandamento, a única ordem que ele ia dar, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, não é amar o próximo como a mim mesmo. Eu não sou o critério de amor, não sou. O amor que eu tenho por mim não é critério para eu amar ninguém. Agora, o amor com o qual Jesus amou, esse é que é o verdadeiro critério para medir se eu amo ou não amo o meu próximo, tá? Então, e é isso. Obrigada, viu, gente, por essa oportunidade